3, 2, 1, gravando. Meu nome é Flávia Moura, eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Comunicação. A aula de hoje é sobre comunicação, migração e trabalho escravo contemporâneo. São 3 temas que eu venho relacionando nas minhas últimas pesquisas e que eu quero nesta oportunidade colocar aqui para vocês numa perspectiva metodológica de como que a gente pode relacionar essas 3 categorias e construir estratégias metodológicas para analisar os nossos objetos empíricos. Então vamos lá, desejo boa aula a todos. Para iniciar a conversa, gostaria de rapidamente falar da onde que eu estou falando, né? A perspectiva, quando eu chamo trabalho escravo contemporâneo, é uma categoria analítica que a sociologia brasileira vem construindo nos últimos 20 anos e que está relacionada a uma sujeição de trabalhadores brasileiros que acabam sendo submetidos a trabalhos degradantes. Essa categoria está muito ancorada num discurso jurídico, principalmente assegurado no artigo 149 do Código Penal brasileiro, que caracteriza a condição análoga à de trabalho escravo no Brasil, colocando 4 características principais: jornada exaustiva, servidão por dívida, a questão da degradância e do trabalho forçado. Eu falo do Maranhão, faço pesquisa no campesinato maranhense há mais de 15 anos e também sobre migração de trabalhadores rurais, camponeses, que saem do Maranhão e vão para outros estados brasileiros trabalhar. E muitas das vezes numa vulnerabilidade, numa perspectiva que eles acabam caindo nessa condição análoga à de escravo, o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo ou escravidão contemporânea. E o que tem a ver a comunicação no meio dessa história? Bom, como professora e pesquisadora no campo da comunicação, a gente vem fazendo pesquisas acerca dessas migrações numa perspectiva mais interpessoal junto aos grupos de trabalhadores. Então, a gente tem tentado ouvir mais os trabalhadores, observar essas narrativas a partir de metodologias inspiradas nas histórias de vida, nas narrativas de vida, nas trajetórias destes trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente entende, a partir até da discussão da Marilda Menezes, uma pesquisadora importante no Brasil nesse processo de migração regionalizada, né, dentro do nosso país, e a própria Marilda fala que as migrações internas no Brasil, elas constituem estratégias importantes para a reprodução social das famílias que migram. E diferentemente do que a gente pensava sobre um possível desenraizamento dessas pessoas com seus locais de origem, essas migrações sazonais cada vez mais demonstram uma permanência desses trabalhadores, principalmente nordestinos, com seus locais de origem. Então, há um processo de migração temporária, sazonal, para atividades econômicas diversas, mas principalmente para a questão da agricultura ou do agronegócio e atualmente também da construção civil, mas esses trabalhadores acabam se organizando para migrar e voltar aos seus locais de origem. Então, a gente tem usado a comunicação e principalmente as práticas comunicativas, a partir do que indica a Vera França, para a gente entender como que esses trabalhadores vivenciam esse tipo de migração e o tipo de trabalho degradante que muitas das vezes eles acabam tendo que se submeter. Então, essas relações entre comunicação, migração e trabalho escravo contemporâneo, no contexto brasileiro, e principalmente no contexto de migrantes que saem do Nordeste e vão para o Sudeste, Sul ou Centro-Oeste do país,
tem nos dado conta de entender estes fluxos, essas subjetividades desses próprios trabalhadores e não mais ficarmos apenas na estrutura, na perspectiva da necessidade financeira que move esse processo migratório. A partir dessas práticas comunicativas, a gente consegue identificar mais aspectos complexos que estão relacionados a esses motivos, por exemplo, que levam esses trabalhadores a migrar. Então, a gente pretende, a partir desses estudos, trazer luzes para outros processos, outras pesquisas, outras abordagens metodológicas que também possam relacionar temáticas que aparentemente não são relacionáveis, né? Não são possíveis de serem agrupadas. Neste sentido, eu fico à disposição para mais interlocuções em outras oportunidades. Um forte abraço e muito obrigada.